Pare de justificar o injustificável. Todos nós temos motivos, razões, justificativas mil para ser como somos, para agir do jeito que nós agimos, para pensar, sentir, tolerar ou não o que toleramos ou pensamos. Sempre vamos encontrar uma justificativa para as nossas atitudes ou para as atitudes dos outros. A questão é, eu preciso utilizar esse recurso de entender e compreender que o outro age assim ou não, porque existe um porquê, né? Existe uma causa. É porque a pessoa foi criada de tal forma, é porque ele tem traumas assim ou traumas assado. Só que isso não quer dizer que eu precise ou que eu tenha que suportar a convivência com essas atitudes. Então, eu compreendo, sim, que eu sou do jeito que sou, porque eu fui forjada dessa maneira na minha infância. Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a aceitar o jeito que eu funciono na vida. E isso é para qualquer situação. Para relacionamentos amorosos, de trabalho, de amizade, enfim. Muitas pessoas falam que, mas você tem que entender que ele só fez isso porque ele estava embriagado, ou ele estava nervoso, ou porque ele sofreu muito, ou eu só tive essa reação porque eu estava nervosa, porque você tem que entender que eu já passei por muita coisa, ou você tem que entender que eu não dou conta disso, ou porque eu sinto assim. São todas justificativas que são válidas para que você entenda o seu processo. São válidas para que você não se culpe. Porém, não são válidas para que você justifique o seu jeito de ser. Eu não posso lançar mão dessa justificativa para que as pessoas sejam obrigadas a tolerar os meus atos. Eu tenho 1000 razões para ser do jeito que eu sou. Assim como você tem 1000 razões para ser do jeito que você é. Só que ninguém é obrigado a tolerar isso. Então, não tolere essas coisas. Porque a pessoa tem um histórico difícil. Porque a pessoa está passando por um problema. Porque ele bebeu. Porque ele estava chapado. Porque ele estava assim. Porque tinha acontecido isso. Sempre existe um porquê. Não existe ninguém, nem nada, que vá fazer alguma coisa que seja desagradável ou que seja, julgamos, né, errada, que não tenha uma causa por trás. Né? Todo mundo que faz coisas para trazer sofrimento para si mesmo e para outras pessoas, é lógico que essa pessoa não está bem. É óbvio que essa pessoa não está bem. Então, isso não vai justificar que eu aceite esse comportamento. Eu vou entender, eu vou tentar não julgar, porque nós também temos as nossas marcas e funcionamos a partir delas, mas isso não quer dizer que eu seja obrigada a aceitar. E muitas pessoas falam de perdão como se perdoar estivesse intrínseco que eu tenho que conviver ou aceitar essa pessoa na minha vida. Mas você precisa compreender. Mas você precisa perdoar. Ele estava sob influência, estava isso. Eu compreendo. Eu perdoo. Eu deixo ir. Eu desejo que a pessoa seja feliz. Eu desejo que ele melhore. Eu desejo que ele encontre o caminho dele ou ela. Eu desejo que essa pessoa cresça, que essa pessoa amadureça. Eu só não desejo essa pessoa perto de mim. E tá tudo bem. Então, pare de justificar o injustificável. Se você quer aceitar situações absurdas, abusivas, violentas, indignas, faça por escolha própria. E não use essa historinha de que, mas é porque isso não é maduro e não é uma fala adulta. É só mais uma mentirinha que a gente está contando pra gente para justificar as nossas escolhas ainda não saudáveis. Até o próximo vídeo.